Olá, começa agora mais um programa Momento Arbitragem. Esse é um programa especial para você. Você sabe que o canal Momento Arbitragem é o primeiro canal do YouTube dedicado ao tema arbitragem, mediação e outros métodos adequados de resolução de disputas. E a gente está aqui sempre trazendo um assunto muito interessante para que você possa se inteirar, conhecer um pouco mais sobre aquilo que nós costumamos falar aqui como a melhor justiça. E hoje é um bom exemplo dessa situação de como você pode materializar e acessar essa ideia de melhor justiça. Exatamente, é o assunto de hoje que a gente vai falar com vocês e apresentar nossas ilustríssimas convidadas. Mas antes disso, quero pedir a você, que ainda não está inscrito no canal, que nos dê a honra de se inscrever. É de graça, basta clicar logo abaixo do vídeo no botão inscrever-se do YouTube, que você se inscreve, não leva nem 5 segundos. Aproveita, marca o sininho das notificações para você receber sempre a notificação do YouTube quando tiver um novo conteúdo postado ou uma transmissão ao vivo. E não deixa de comentar, curtir e compartilhar à vontade. Sem falar que fica o convite para você conhecer o acervo de vídeos que nós temos no canal sobre temas dos mais variados acerca dos meios adequados de soluções de controvérsia. São centenas e centenas e centenas de conteúdos à sua disposição, totalmente gratuito. Então, aproveita, explora aí o tempo que você tiver livre para você poder percorrer o nosso conteúdo. Mas agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre hoje. Nós já tratamos aqui várias vezes do assunto sistema multiportas de justiça, mas hoje nós vamos falar de uma aplicação pragmática, prática e concreta sobre uma plataforma multiportas de justiça. Essa é a ideia específica da plataforma Justiça Multiportas que nós vamos apresentar hoje. E para isso nós temos aqui como convidados nossas amigas aqui da CAMES, né, que é uma importante câmara de arbitragem que tem presença em vários estados brasileiros. Então, estamos aqui com a nossa amiga Maria Antonieta Prado, que já participou comigo das comissões de mediação e arbitragem da OAB do Distrito Federal, então a gente já se conhece há longa data, e ela vem aí sendo uma das importantes condutoras da CAMES e responsável também pela implantação e desenvolvimento dessa plataforma que nós vamos conversar, e da Karina Volpato, que também uma pessoa muito ilustre, que a gente já interagiu, inclusive de uma pós-graduação lá atrás, que a gente já conversou sobre ela algumas vezes e participou junto, e a gente então se conhece há bastante tempo. São pessoas que estão absolutamente inteiradas sobre esse tema, que vivenciam esse assunto a longa data e que naturalmente possuem muita qualidade e propriedade para falar sobre esse tema. Por isso são nossas convidadas para apresentar o que seja a plataforma Justiça Multiportas. Então, aqui vou passar a palavra para os nossos amigos, primeiramente agradecendo que tenham aceito o nosso convite para que possam participar com a gente e falar um pouco dessa ideia da plataforma, porque a gente sempre quer trazer também uma coisa prática e operacional para você. Muitas vezes você fica pensando, mas como que eu faço isso? Como que eu concretizo a solução de um conflito? Está aqui um momento especial onde você vai poder ver efetivamente como isso funciona e como você pode utilizar. Então, fica com a gente até o final dessa transmissão, desse programa, que você vai se apropriar bastante do caminho bem simples e eficiente que estará aqui à sua disposição. Antonieta, mais uma vez, gratidão por aceitar nosso convite. Karina também, da mesma maneira. E aqui quero passar a palavra, vocês fiquem à vontade. Quem prefere falar primeiro, né? A gente quer conhecer um pouquinho o que é esse sistema. Se vocês quiserem falar um pouco da CAMS também, fica à vontade, né? Que é quem está, vamos dizer assim, a instituição responsável por fazer essa plataforma ser aplicada aqui no Brasil. E fala um pouco da plataforma para a gente conhecer um pouco a ideia de vocês. Obrigada, Asdrubal. Eu vou.
pegar aqui a palavra primeiro, na sequência eu passo para a Karina. Primeiramente, muito obrigada por esse espaço aqui no canal. Para nós da Camis é muito importante esse momento, né? Um momento que a gente pode falar um pouquinho, mostrar um pouquinho para as pessoas sobre nós, sobre esse lançamento, esse produto, né? Mas antes eu queria, como você deixou aqui o espaço aberto, eu queria contextualizar um pouquinho sobre a Camis, para as pessoas poderem entender a nossa história, nosso trabalho, como que a gente chegou, então, ao Justiça Multiportas e o lançamento recente desse produto. Bom, a Camis é a Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. Nós somos a maior rede de resolução de conflitos do Brasil. Então, nós estamos presentes, hoje em dia, com 9 unidades em 7 estados. E desde 2016, que foi o ano da nossa criação, a gente veio com uma missão um pouco diferente e bastante importante. A gente sempre teve a visão, o objetivo de expandir a utilização dos métodos extrajudiciais de resolução de conflitos para a sociedade. Então, democratizar a utilização desses métodos cada vez mais. Para isso, nós queríamos realizar um trabalho que fosse um trabalho sempre ético, mas com um elevado padrão de qualidade. Então, democratizar, expandir, mas manter uma alta qualidade. E como que a gente vem fazendo isso? Como que a gente vem conseguindo fazer isso desde 2016 até hoje? Através da estrutura robusta que a gente montou para poder realizar esse trabalho. Então, além das nossas 9 unidades em 7 estados brasileiros, a gente também conta com uma lista referencial entre árbitros, mediadores e peritos muito qualificada. Atualmente são mais de 400 nomes que estão conosco. Os maiores nomes, os maiores profissionais do direito estão na nossa lista. E é uma lista previamente analisada e selecionada pelo nosso Conselho Deliberativo, que é um órgão da Camis, que, entre outras funções, tem essa função de formar esse corpo tão importante que conduz aqui os nossos procedimentos no dia a dia. Além disso, nós temos, desde a nossa criação, o Sistema Eletrônico Pacto, que é um sistema onde ocorrem todas as nossas mediações e arbitragens. Então, desde o início, desde o ano de 2016, a gente foi criado com essa veia tecnológica, né? Costumamos dizer que nós somos uma câmara digital, porque nós viemos desde o início realizando os procedimentos com o auxílio do nosso sistema eletrônico Pacto, que sempre foi um diferencial, continua sendo um diferencial até hoje no mercado, e possibilita com que as pessoas que participam dos procedimentos aqui conosco acessem as informações de uma maneira clara, de uma maneira simples, fácil e de qualquer lugar onde elas estejam, sempre com muita segurança e confidencialidade. Bom, mas além do sistema Pacto, que é o que a gente sempre teve, a gente pensou como que a gente poderia expandir mais esse trabalho, ou seja, democratizar mais ainda e atingir um público maior, né? Avançar um pouco mais nesse trabalho. Porque o sistema Pacto é um sistema que ele está disponível aqui na Camis para as pessoas que realizam as mediações e as arbitragens no nosso formato tradicional. Então, pensando sobre isso, há alguns anos atrás, nós conhecemos e resolvemos fazer uma parceria com a Tyler Technologies.
A Tyler Technologies, ela é uma empresa americana fundada em 1967. Ela está presente nos 50 estados dos Estados Unidos, está presente em outros países também, como Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, Singapura, Austrália e há algum tempo aqui no Brasil com a gente. Ela é a maior empresa de software do mundo que detém a propriedade da maior plataforma de Online Dispute Resolution, ODR, do mundo, que é o Modria. Então, aqui a gente vai chegando um pouquinho mais perto de explicar para vocês o que é o Justiça Multiportas. Mas vamos lá. Antes disso, o que é o Modria? Modria é o motor do Justiça Multiportas. Modria é um acrônimo, significa Modular Online Dispute Resolution Implementation Assistance. Então, é um motor que ele é composto por módulos, essencialmente dos métodos que nós mais utilizamos, dos métodos extrajudiciais que nós mais utilizamos para resolver os conflitos. Negociação, mediação e arbitragem. E ele é modulado, adaptável aos casos e à realidade que a gente deseja tratar. Então, o Modria, ele é um produto internacional, um produto muito interessante que a Camis, desde o início dessa parceria com a Tyler, quis muito trazer para o Brasil, porque ele é muito testado no mundo, né? Já são mais de 30 anos de experiência no mundo, e a Karina vai apresentar isso muito bem aqui na sequência da minha fala, mas ele é um produto já muito testado, já são mais de 10 países em que o produto está implementado, a ferramenta está implementada, já são mais de 600 milhões de casos tratados dentro da plataforma, e é uma plataforma importante porque ela é capaz de colocar num único lugar os principais métodos que a gente tem, as principais técnicas que a gente tem para resolver extrajudicialmente os conflitos, né? Negociação, mediação e arbitragem. E ela traz outras características também muito importantes que a Karina vai mencionar, é, prazos médios de encerramento dos casos, notificações, interfaces específicas para a gente poder trabalhar. Então, o que a gente fez? A gente conheceu esse produto, conheceu a Tyler e resolveu trazer para o Brasil e adaptada à nossa realidade, adaptada à realidade brasileira. Primeiro, a gente resolveu implementar esse produto na seara pública. Então, testá-lo dentro dos órgãos públicos. Desde 2022, eu queria citar aqui para vocês, a gente tem uma experiência implementada muito interessante no PROCON do Rio Grande do Sul. Lá já são cerca de 8.000 casos tratados dentro da plataforma e a gente já tem mais de 20 empresas parceiras nesse projeto, entre empresas nacionais, empresas regionais, empresas públicas e empresas privadas. Então, com o apoio lá do órgão e do Departamento do Consumidor, da Secretaria de Justiça, esse projeto está sendo uma solução realmente inovadora e ágil para as demandas consumeristas que eles estão tratando lá. E aí, tendo implementado essa experiência dentro de um órgão público, a gente resolveu também que o Modria deveria ser um serviço, um software disponível também para o setor privado. Então, daí é que a gente chega no Justiça Multiportas. Então, o Modria se apresenta, nesse momento, para o setor privado através do produto Justiça Multiportas. Nós temos um site que é o justiçamultiportas.com.br. As pessoas podem acessar para poder conhecer um pouquinho mais. E nós estamos presentes também nas principais redes sociais já, Instagram, Facebook, LinkedIn.
É uma experiência muito interessante em resolução online de conflitos, 100% online. Nesse momento, a gente está lançando Justiça Multiportas com o módulo da mediação. Em breve, a gente quer trazer o módulo da negociação e futuramente também implementar o módulo da arbitragem. Então, esse produto é um produto que traz as principais características agora da mediação, está de acordo com os nossos principais normativos. Então, como eu falei, nós adaptamos a nossa realidade, nós adaptamos a lei de mediação, está compatível com os nossos códigos, com a nossa Constituição. Quem tiver a experiência no Justiça Multiportas vai ver que é um produto que traz diagnóstico muito interessante dos casos, e um controle muito interessante para as empresas e para os escritórios de advocacia e para quem quisesse utilizar, tá? É um mecanismo ideal para quem está em disputa e quer resolver os seus conflitos de uma maneira segura, de uma maneira organizada, de uma maneira sustentável, né? Econômica e no seu tempo também. Então, a gente está muito feliz de lançar esse produto agora. E, mais uma vez, muito obrigada por esse espaço aqui no Momento Arbitragem. Eu vou passar a palavra para a Karina, que vai apresentar o produto a todos. Obrigada, Asdrubal. Anitta, obrigado mais uma vez. Antes da gente ouvir a Karina aqui, eu quero só ver se eu compreendi bem esse introito que você fez, né, para poder contextualizar a Camis, a jornada da Camis e também o Modria. Ou seja, o Modria é uma solução criada fora do Brasil, né, uma solução importada, mas vocês têm uma representação, uma exclusividade de atuação no Brasil com essa ferramenta. É isso, né? Exatamente. Nós fizemos essa parceria com a Tyler de forma exclusiva. Então, somente a Camis distribui esse produto aqui no país, tá? Então, nós detemos a exclusividade da distribuição do Modria. E o Justiça Multiportas é uma evolução disso, né? Utiliza esse motor, utiliza esse software que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil de forma exclusiva. Então, Justiça Multiportas é um produto exclusivo também da Camis. Então tá, pelo que eu entendi, ou seja, é um motor, vocês enveloparam e deram talvez algumas funcionalidades mais específicas, mais pontuais, e aí denominaram, batizaram aí de justiça multiportas, né? Exatamente. Tiveram uma experiência na esfera pública, que eu não sei se usou esse mesmo nome, ou foi outro nome que utilizou nessa experiência, lá no PROCON do Rio Grande do Sul, talvez alguma outra que vocês tenham tido também, e agora vocês estão disponibilizando essa solução para uso da sociedade civil, né? E, E aí entra uma primeira questão que eu queria te colocar. Você falou que ele é em módulos, que vai começar com mediação, depois vem negociação, e mais adiante também planejam implementar em arbitragem. Essa solução está disponível, já está disponível hoje, né? Quando a pessoa estiver assistindo esse vídeo, ela já vai estar disponível, ela pode acessar pelo site que você falou, justiçamultiportas.com.br, é isso? sim, você está correto. Essa solução ela já está disponível, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas que queiram acessar, que queiram ter a experiência. É só acessar o site justiçamultiportas.com.br, preencher um formulário solicitando, né, o serviço e a gente entra em contato para então poder começar. Joia. Então tá, eu acho que isso era só para ter uma visão inicial de como a pessoa pode acessar. Perfeito. Certamente quem está nos assistindo agora já deve estar curioso para conhecer
a ferramenta, já deve estar querendo acessar, mas espera um pouquinho, fica aqui com a gente, não para de assistir o vídeo, não, porque a Karina, que é uma grande especialista em ODR, ela vai apresentar a ferramenta para a gente. Então, melhor a gente ouvir a Karina e ver a demonstração que ela vai fazer, porque depois você vai brincar aí na plataforma deles, entrar, consultar, saber informações complementares, e ver de que maneira você pode adotar essa solução para você também. Mas então, antes de você ter um impulso de já ir para o site, segura um pouquinho. Depois o link do site também vai ficar na descrição do nosso vídeo, então você nem precisa se preocupar que vai estar o link do site lá para você acessar. Mas agora vamos dar toda a atenção para a Karina, que está aguardando ansiosamente para poder apresentar a plataforma para a gente. Karina, mais uma vez, bem-vinda e muito obrigado. Muito obrigada, obrigada, Asdru, obrigada, Antonieta. É muito bacana a gente conseguir falar com o teu público, Asdrubal, que eu sou o teu público também, eu sou seguidora do canal já há muitos anos. O Asdrubal disse, nós nos conhecemos em pós-graduação, o professor foi meu professor, foi meu orientador, então, pessoa que eu admiro muito, muito gostoso estar aqui com você, poder falar sobre esse assunto, né, que a gente, todos nós aqui somos entusiastas e gostamos tanto. O Justiça Multiportas, ele, como vocês estavam dizendo, ele realmente é a roupagem que o Moldria se apresenta para a esfera privada no Brasil. A gente, olhando um pouquinho para trás, na história do surgimento do próprio Moldria, a gente vai para um cenário onde o comércio eletrônico estava nascendo, a gente tinha o eBay como uma grande lojinha onde todo mundo podia vender tudo e as pessoas estavam fazendo transações, que era uma super novidade, né, no mundo, essa coisa das pessoas fazerem transações comerciais com dinheiro para lá, produto para cá, e as pessoas não se conheciam, nada era ao vivo ali, né, como as pessoas estavam acostumadas a fazer antigamente. E isso, claro, onde há relacionamento humano, vai existir também o potencial de conflito e as divergências começaram a surgir. E, de repente, quando o eBay se deu conta, ele tinha 40 milhões de problemas ali para resolver e não tinha um canal, uma forma de dar vazão para todas essas reclamações. E, ao mesmo tempo, percebendo que o vendedor, o comerciante, né, ele precisa dar esse respaldo para o seu público. Ele precisa conseguir atender a sua demanda do seu público de forma que ele consiga realmente manter aquele público fiel, né? Os seus clientes, seus compradores, toda empresa, no fim das contas, quer continuar mantendo a relação com o seu público. E com isso, investiu-se em tecnologia lá ainda no âmbito do eBay, conseguiram montar essa plataforma, que a validade, né, social dela, a testagem social dela é uma coisa absurda. Então, são mais de 600 milhões de casos resolvidos dentro dessa plataforma Moldra. Então, a gente tem realmente uma validação social incrível. E com isso a gente tem muitas coisas ali que foram lapidadas, né? Dentro do processo que nós temos uma segurança de ter um fluxo muito bacana, a gente tem a segurança de termos prazos também que atendem às necessidades das pessoas, e tudo foi construído de uma forma que favorecesse o acordo, o alcance do acordo, que era um ambiente de compra e venda, as pessoas precisavam atender os seus clientes e, ao mesmo tempo, precisavam conseguir dar vazão para aqueles conflitos já resolvidos e chegassem os novos, né, para conseguir resolver também. Então, com isso, depois da implementação do Moldria, o eBay começou a resolver 600 milhões de conflitos ao ano. Então, deu uma escala absurda para a possibilidade de resolução de conflitos, essa plataforma eletrônica, né? Então, quando a gente chega com isso para dentro do mercado brasileiro,
a gente, como a Antonieta bem disse, adaptou prazos à questão legislativa brasileira, né? A questão dos princípios todos que são determinados desde a Constituição até a legislação específica da mediação e da arbitragem também. Então, a gente pegou essa adaptação, fez tudo isso para a gente conseguir adaptar, né, ao nosso mercado, ao nosso público, a necessidade que nós tínhamos no Brasil. E aí surgiu o Justiça Multiportas, que eu vou pedir licença aqui para compartilhar o nosso site, para a gente já começar a conversar um pouquinho a respeito. Aqui é o site do Justiça Multiportas, e a gente já começa aqui falando sobre a segurança dessa plataforma. A plataforma ela tem a certificação pelo ISO 27001, que é uma certificação relativa justamente à segurança da comunicação. A tal da validação social, né? São 30 anos de teste, e de teste para um dos mercados mais exigentes que há, né? Que é o mercado americano, com essa questão da segurança. Então, a gente traz isso para o Brasil com essa mesma segurança, todas as camadas de segurança que nós temos no Moldria, fora do país, nós temos também no Justiça Multiportas. Então, aqui o nosso site apresenta o produto, né, como a tecnologia americana, fala aqui das opções que a gente vai ter na resolução de conflitos, nas modalidades de negociação, mediação e arbitragem. Como pode acontecer isso? Para a gente dar uma ideia, embora a gente não tenha o módulo implementado da negociação, começaria mais ou menos assim. A gente tem um conflito qualquer, uma das partes vai até a Justiça Multiportas e quer fazer a sua reclamação lá, convida a outra parte, e elas começam conversando sozinhas. Então, quando duas partes tentam se compor sozinhas, sem nenhum terceiro ali no meio delas, né, elas estão no processo de negociação direta. E é isso que a plataforma proporciona. A qualquer momento no curso dessa negociação direta, é possível que as partes chamem um mediador. E aí essa negociação se transforma em uma mediação com o auxílio de um terceiro que é neutro, que é imparcial e que vai ser também devidamente preparado, né, que foi devidamente preparado para atuação nesses casos. A gente tem o diagnóstico do conflito, que por si só já consegue, muitas vezes, trazer as informações que são tão relevantes para as partes, que tem um potencial muito grande de ajudar a eliminar o conflito, né? A parte narrando o seu caso, a outra parte consegue compreender melhor do que se trata, e às vezes só de estar lendo o que está escrito, de uma forma de que ele não se posicione pensando, preocupado em responder na fala seguinte, porque não é o intuito. Então, aquele chamado da pessoa para ouvir a posição do outro já ajuda a diminuir um pouquinho a animosidade, e aí está uma característica também bem interessante que nós mantivemos no Justiça Multiportas, que é da mediação nossa ser assíncrona. Nós não temos uma mediação em tempo real em que nós precisamos coordenar as agendas das partes para fazer uma videochamada ou algo do tipo. A mediação é assíncrona, a pessoa tem total liberdade para falar quando ela conseguir falar. Então, ela não vai ser obrigada a falar às 3 horas da tarde, porque marcou às 3 horas da tarde. Se aquele horário for ruim para ela, ela fala às 10 horas da noite, e aquilo está dentro de um contexto do grupo, de uma conversa na plataforma, e que ela vai poder exatamente conseguir ali conduzir as suas conversas sem aquela pressão do dia a dia. A plataforma ela se retroalimenta das informações que ela vai ganhando. Isso quer dizer o quê? A plataforma ela vai ter um acesso ali, claro, aos números, né, dos casos, aos assuntos, e ela vai colhendo essas informações, formando seu Big Data ali, e com isso consegue traçar um universo de maiores probabilidades de acordo,
de tal faixa de valor para acordos que envolvem tal tipo de natureza de conflito, conflitos de tal monta. Então, com isso, as partes conseguem ter uma orientação da própria plataforma ao sugerirem uma proposta de acordo. Isso é muito bacana, porque a plataforma vai conseguir orientar as pessoas para dizer, quando você entrar com a sua proposta de acordo, está fazendo a revisão da proposta da parte contrária, a plataforma vai ter um diagnóstico ali feito nesse Big Data, que vai justamente falar, olha, acordos para esse tipo de assunto que você está nos trazendo aqui, costumam fechar nessa curva. E vai haver um gráfico ali para as pessoas visualizarem, e essa visualização do gráfico vai mostrar justamente o valor onde esse gráfico alcança maior probabilidade de fechamento de acordo. Carina, deixa eu te Pois não? interromper um pouquinho Claro. para consolidar um pouquinho o que você falou até aqui Uhum. e ao mesmo tempo, para te fazer algumas provocações aqui para a gente também entender um pouco mais, Claro, por destrinchar favor. um pouco mais aí a sua plataforma. Então tá, você disse aqui que é uma solução super testada, né? Ou seja, num ambiente de relações de consumo em que milhões de problemas já foram submetidos à solução e, naturalmente, aí tem um aprendizado acumulado das experiências que essa história de resolução acabou proporcionando, o que provavelmente levou a a um gradual aperfeiçoamento da própria solução apresentada, né? Ou seja, com as experiências foi fazendo atualizações, aperfeiçoamentos, até que se tenha chegado ao que hoje está sendo apresentado, o que provavelmente não elimina a probabilidade de novas atualizações oportunamente, até porque aí também com a aplicação de um, em um outro país em que tem uma legislação específica, que tem uma cultura específica, é possível que alguns ajustes futuros ainda sejam feitos para vestir a camisa da melhor maneira possível, né? Na justa medida da realidade de cada contexto e cultura. Agora, você falou também que existe toda uma preocupação de segurança da comunicação, né? E aí eu estou entendendo de uma observância da proteção de dados, até porque as pessoas vão contar seus problemas aí, vão externar situações das quais gostariam de ver que essa informação ficasse absolutamente preservada e protegida, né? Para evitar qualquer tipo de devassa, vazamento. É, a plataforma oferece essa segurança tecnológica para que as pessoas se sintam confortáveis de poder externar sem maiores preocupações, externar na essência os seus problemas e efetivamente sabendo que aquela informação não chegará a outras pessoas, ficará contido, apesar da Big Data que você falou, essa Big Data deve ser, na perspectiva, na leitura meramente é, de jurimetria, de estatística, de análise de números, e não de casos, de nuances específicas, né? Ou seja, não é para que a Big Data se alimente da intimidade das pessoas, da narrativa das pessoas, mas apenas em dados concretos e objetivos, matemáticos mesmo, em cima daquilo que se proporcionou na solução dos casos. É isso? Esclarece isso um pouco para que as pessoas se sintam confortáveis de dizer, olha, não tem problema, não tem fantasma, eu posso contar meus problemas ali, essa informação não vai vazar e nem a Big Data vai depois Não. falar, você é seu segredo, não vai usar isso contra você. Não, não vai, não vai, não tem jeito. Você tem noção, assim, do quanto é valorizada a questão da proteção dos dados das pessoas dentro da plataforma, que nós temos vários tipos de usuários, como em qualquer plataforma, qualquer empresa, certo?
somente os usuários do requerente, do requerido e do seu mediador têm acesso aos dados daquele processo. Sequer o administrador da plataforma vai conseguir entrar em um determinado processo. Ele tem um login master, vamos dizer assim, consegue visualizar tudo que seja de programação, enfim, consegue mudar várias coisas dentro da plataforma, mas ele não consegue acessar o conteúdo da conversa das pessoas, porque a E aí, confidencialidade realmente é aquela protegida. pergunta, aquela pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora. Quando acaba o caso, o que que acontece com essas informações? Essas informações elas vão ficar registradas na plataforma durante o prazo de 5 anos. E nesse prazo de 5 anos, que é o prazo que as pessoas conseguem voltar até a plataforma e baixarem os documentos que foram gerados ali dentro do caso. Seja um termo inicial de mediação, seja um termo de acordo, ou mesmo um termo de encerramento daquela mediação por ausência de acordo. Durante esse prazo, elas vão conseguir acessar o seu caso e vão conseguir baixar os seus documentos. Aí, passado esse prazo, bloqueia-se o acesso e os dados são eliminados. E aí, mas aquela questão das tratativas que não chegaram a um consenso, né? Que não produziram o consenso, essas tratativas são ainda possíveis de serem visualizadas pelas pessoas, ou elas, ao encerramento, elas se tornam indisponíveis de acesso? Então, as partes conseguem visualizar o que foi conversado dentro do acordo, embora os mediadores vão fazer aquela recomendação para todos os envolvidos, enfim, dos princípios lá da mediação. Nada do que foi tratado aqui vai poder ser usado como prova judicial ou o que quer que seja, a arbitragem onde for. A gente não vai poder sair com esses dados de dentro da mediação para fazer prova em lugar algum, porque não vai ter sequer validade isso. Então, a gente tem um combinado ali entre as partes com o seu próprio mediador, e durante esse período posterior ao fechamento de um acordo ou encerramento da mediação, eles vão conseguir visualizar aquilo e vão conseguir baixar os seus documentos. Mas aquilo não Tá? sai, não passa para outras pessoas. Continua sendo apenas as partes e o mediador a conseguir dar uma olhadinha no conteúdo. Então, terás orientações sobre Sempre. o respeito aos princípios que orientam, né, o procedimento de mediação, mas óbvio que a responsabilidade ficará a cargo de cada um, né? Caso faça um uso indevido dessa informação, naturalmente assumirá o ônus de estar vazando aquilo que não poderia vazar, né? É Sim, isso. liberdade, né, Outro, Asdrubal? A mesma liberdade que traz as pessoas para dentro das ferramentas extrajudiciais de resolução de conflitos, né? É essa autonomia, essa liberdade que está sendo valorizada. entendi. Agora, um outro ponto aqui para a gente poder avançar e eu te liberar para você Uhum, continuar a sua uhum. apresentação aqui. Um outro ponto aqui é sobre, você falou que é assíncrono, né? Isso. Então, naturalmente, cada um vai poder falar na hora que lhe convém. Pode, inclusive, dar aquela pensada, refletida, não precisa tomar uma decisão pressionada pelo momento, né? Ou seja, consegue tomar uma decisão com mais maturidade, com mais reflexão, muitas vezes até trocando ideia em casa com o seu marido, com a sua esposa, com o seu sócio, com a sua sócia, é, ou discutindo com seus advogados aquilo que seria mais adequado fazer, então consegue ali ter uma decisão mais madura, não uma decisão do momento, né, pelo impulso do momento, o que é algo Uhum. interessante. Por outro lado, como você disse que é assíncrono, eu queria entender aí como que o facilitador, o mediador, interage, né? Já que ele não, pelo que eu entendi, você me corrija se eu tiver entendido errado, já que ele não estará no mesmo momento, simultaneamente, em que cada parte fizer a sua, vamos dizer assim, a sua postagem na plataforma, né, daquilo que querem fazer como consideração. Como que ele efetivamente trata essa informação? Antes de chegar a informação a outra parte, o mediador olha para ela, examina ela,
ou não tem esse filtro, já vai direto para outra parte? Como funciona essa engrenagem? Interessante ter colocado essa questão, Asdrubal, pelo seguinte. É, imagina um ambiente que a gente está muito familiarizado com isso, que é grupo de mensagem. Imagina um grupo de mensagem onde vai estar presente o mediador e as duas partes ali, naquele mesmo ambiente. Não vai haver um filtro ou uma interferência prévia do mediador ao ao ler da outra parte, daquela conversa que o requerente falou, ou que o requerido falou, a outra parte vai tomar conhecimento dela de imediato, como também tomaria se estivessem numa sessão presencial. Né? A pessoa fala, depois é que o mediador vai lá e fazer toda aquela ressignificação da fala, né? Faz aquela filtragem. E no ambiente assíncrono, acontece da mesma forma, porque o sistema ele vai informar as partes quando houver essa mensagem, quando houver uma nova interação. Toda vez que alguém manifestar dentro do processo, todas as partes vão ouvir, vão receber uma mensagenzinha dizendo: olha, houve manifestação ali naquele seu processo, vai lá e dá uma olhadinha. Aí, com isso, todo mundo consegue chegar e fazer no seu tempo, claro, e o mediador está preparado para isso, ele vai ficar mais atento do que as partes, né? Em todo esse contexto aí, ele é que dá aquela corridinha para ver as mensagens de uma forma mais agilizada. E é interessante também falar que, da mesma forma como a gente tem nas mediações presenciais, ou as tradicionais mesmo, online ou não, a gente tem a possibilidade de fazer sessões privativas, aquela sessão do caucus, né? Então, a gente tem o espaço onde a outra parte não está presente. Então, seriam 3 salinhas, imagine 3 salinhas de bate-papo, onde uma das partes vai falar, uma das salas vai comportar todas as partes, e na outra sala o mediador com a parte A, na outra sala o mediador com a parte B. E com isso ele consegue ter aquela conversa quando necessário, né? Ter aquela conversa para alinhar a postura da parte A, da parte B, enfim, as expectativas, e consegue efetivamente aplicar as técnicas da mediação, mesmo não estando num ambiente presencial. Isso eu falo que é até mais prático do que numa sessão que está acontecendo ali em tempo real, todo mundo junto, porque nessa sessão o mediador está ali de frente para as partes, ele não consegue parar ali naquele momentinho e falar com a outra parte ao mesmo tempo em que está acontecendo a sessão conjunta, né? O que é possível dentro de um ambiente desse assíncrono, você consegue fechar uma janelinha, abrir outra e falar ali sozinho com aquela parte, falar sozinho com a outra parte e fazendo todo o seu trabalho para levar essas partes para uma composição. Perfeito. Bom, Karina, agora não vou te interromper mais, fica à vontade para você seguir com a Imagina, sua apresentação aí. imagina, imagina. Então, só descendo aqui rapidinho, eu queria passar para vocês que o Moldre, ele é muito conhecido fora do país, estudado mesmo, né, na escola de negociação de Harvard. A gente é uma escola super conceituada, que fala muito dos métodos extrajudiciais, então a gente tem, sabem de nós lá dentro, isso é uma grande, é uma grande alegria, realmente, além de tudo, também na doutrina, e o Modre na literatura é uma coisa, assim, realmente espantosa, a quantidade de livros jurídicos que acabam tratando desse assunto. Eu queria mostrar como é que faz dentro da plataforma, né, gente? Que senão não tem graça. Aqui a pessoa que acessou o nosso site, clicando ali, quer uma mediação, ela vai ser levada para dentro do sistema em si. O sistema ele é totalmente online, então, e totalmente adaptável também. Então, se você acessar de uma plataforma, de um computador, ou de um tablet, ou de um celular, ele vai funcionar e vai se adaptar à ferramenta que você estiver usando. Então, vamos imaginar aqui que uma empresa tenha aberto uma reclamação aqui, uma mediação contra essa moça, a Ana, que vai entrar na plataforma e vai descobrir dentro lá dos seus processos que ela tem um convite
recebido. Esse convite vai ser encaminhado para ela e, ao acessar a plataforma, ela vai ter esta visualização aqui, uma breve explicação do que se trata a mediação, quem que quer fazer acordo com ela, e como é que a gente chega num acordo nesse assunto, que vai ser por meio do mediador, profissional capacitado, enfim. E vai se perguntar para a Ana, você quer participar? Quer resolver esse processo ou você não quer participar? Liberdade, né? Mais uma vez, a liberdade sendo prestigiada. A Ana, aceitando participar, ela vai continuar no seu procedimento e vai direitinho para um termo inicial de mediação. Para quem não tem muita familiaridade com o processo de mediação, o termo inicial é aquele documento que a gente coloca as regras do jogo. É aqui que a gente vai pegar o compromisso das partes, né, de se manifestarem, de não contarem para ninguém, a anuência das partes com a condução do caso por um mediador, aqui no caso, também falando da plataforma, né, essa anuência se estende também à plataforma. Então, a gente tem também concordância quanto à assinatura eletrônica, que todas as assinaturas são feitas no âmbito da plataforma. E aí, feita essa nossa introdução ao processo, né, de mediação, a Ana vai marcar ali que é necessário aceitar para poder prosseguir e vai escrever o seu nome. Feito isso, a parte vai poder fazer a sua versão dos fatos. Ela vai poder contar o que o mediador, o que ela gostaria que o mediador soubesse sobre esse caso. Então, ela vai lá e vai preencher com as suas informações. A outra parte já deu a informação dela quando ela abriu o processo. Então, agora estamos falando de quem está respondendo. E também vai ter a chance de propor um acordo. Ela vai fazer a proposta de acordo dela e poder também adicionar algum documento que vá comprovar alguma coisa do que ela está dizendo. É facultativa a juntada de documentos, tá? Feito isso, ela já fez a participação dela. Aí a Ana vai sair, porque na próxima manifestação de alguém, ela vai ser avisada de que houve essa manifestação e vai poder se manifestar novamente. Então, tudo isso é muito simples. Um segundinho, a Ana foi lá e aceitou a sua... O, Karina, deixa eu te Pode falar. interromper um pouquinho aqui, porque Pois não. você mostrou uma situação em que a Ana foi convidada para essa mediação, certo? Exato. Exatamente. Aí eu quero ir um pouquinho antes disso. Sim, Parte que propôs, teve a iniciativa de procurar sim. a justiça multiportas, Aham. ela vai acessar, estou entendendo que ela vai colocar os dados das partes envolvidas naquela questão, e a plataforma que vai notificar a outra parte depende de uma comunicação que não seja eletrônica no mundo físico, né, como uma correspondência, algum tipo de notificação que vai, ou é tudo eletrônico? Como é que funciona esse Tudo desenho? eletrônico. Nesse primeiro momento, que a gente está fazendo o lançamento da plataforma, agora nós estamos pegando os nossos clientes pela mão e estamos fazendo junto com eles. Então, agora a Camis faz o lançamento de todas as informações na plataforma, a abertura do caso em si. Então, a empresa, a pessoa que estiver interessada em abrir um caso de mediação, não precisa se preocupar. Ah, eu não sei mexer, eu não consigo, acho tecnologia difícil. Calma. Manda um e-mail para a gente lá no contato do site, a gente pega os dados necessários, faz o cadastramento do caso e o convite já vai chegar direto na mão da pessoa que foi convidada para fazer isso. E ela vai chegar e ter aquele trabalhão que eu mostrei aqui para vocês agora, responder duas perguntinhas e assunto encerrado. Aí o mediador é que vai entrar depois de novo no jogo. Aqui eu fiz o login como representante da empresa que fez o convite para a Ana. Certo. Então, nesse login, ele vai ter, o funcionário da empresa vai ter uma visualização aqui, onde ele percebe as mediações que foram aceitas, né, pelos convidados. Então, ele vai poder também fazer a assinatura do termo inicial de mediação, agora em nome da empresa. Ele vai lá, escreveu o nome dele, fez
fez a sua assinatura e vai preencher alguns dados também, porque a gente sabe que empresa pode ter mais de um funcionário, né, mais de um representante, então vai se identificar, vai colocar aí, eu acabei errando aqui o número o formato, ele não aceita, por exemplo, um formato de CPF que esteja errado, aí a plataforma te avisa, falou, esse formato aí você não pode fazer não, tem que fazer o formato certinho. E feita essa interação da empresa, que foi quem iniciou a mediação, um mediador vai ser designado. Esse é o passo seguinte. O mediador que a gente designa aqui nos nossos casos para fazer a demonstração é essa senhora aqui que já recebeu a informação de que ela foi designada para mediar esse caso. Então, nós temos uma lista de mediadores, esses mediadores, eles são distribuídos, né? Os casos são distribuídos para eles, e ela também vai poder falar se aceita mediar esse conflito ou não. Uma vez aceitando, a própria mediadora também assina o documento, né? O termo de mediação. E feito isso, o espaço está aberto para iniciar o desenvolvimento mesmo do procedimento de mediação. Está vendo que a tela da mediadora passa a ser uma tela de informação de acordo ou finalização da mediação sem acordo. Essa é a sua tela principal, porque no campo, na aba lateral de conversa sobre o conflito, é que vai existir aquelas salinhas ali que a gente conversou, né? Uma salinha onde ela vai conversar com todos, que vai ter as duas partes aqui, a outra salinha em que o mediador vai poder conversar com o consumidor, a outra salinha que vai poder conversar com a empresa. Então, com isso, as partes vão desenvolvendo a mediação conforme um ambiente mesmo de grupo de mensagem, tá? Então, todas essas manifestações, como ela fez uma manifestação aqui, a outra parte vai ter recebido a manifestação lá no computador dela, vai chegar um aviso aqui nesse sininho, todos os avisos ficam registrados. Então, aqui a gente já pode ver o número da mediação, nova mensagem de Clara, que é o nome da mediadora, e assim sucessivamente. Ela acessando aqui, ela já vai direto para a plataforma, vai direitinho para a sua mediação, né? E aí entra na conversa e já pode interagir junto com a mediadora. É tudo bastante intuitivo. Desculpa, que eu estava com o mute aqui e não tinha percebido. É nessa hora que entra alguma, vamos dizer assim, estatística aí que o Big Data vai apresentar, né? Existe Aham. alguma coisa disso ou é só em outro momento que isso acontece? Não, isso é um outro momento, realmente. A questão do Big Data, ele entra num fluxo que é um fluxo de negociação. Justamente porque na mediação a gente já tem um profissional ali para conversar e conduzir as partes de acordo com seus interesses, né? Ah, tá. Vai Então, ter vai ser no módulo da negociação, não é nesse módulo. Exatamente. Não é nesse módulo de mediação. No módulo da negociação, as partes estão por si. Então, ali, sozinhas, elas vão poder fazer a sua proposta de acordo, seguindo ali uma consolidação de dados que indica mais ou menos o que é mais provável. Claro, a parte não é obrigada a seguir o que vai estar sendo sugerido para ela. Na verdade, eu não digo nem que seja uma sugestão, seria só uma constatação. A parte vai ficar sabendo que naquele tipo de assunto a faixa de acordo costuma dar melhor ali naquele percentual, naqueles valores. Agora aqui, uma pergunta de advogado, tá? Pois não. Você falou do cliente, você falou do mediador e tem um cadastrozinho para o advogado ali, ele participa disso. Conta Vixe, aí para claro, gente. claro, Os advogado dentro advogados já do. estão pensando, oh, eu não estou nessa história, como assim? Me esqueceram. Hã? Todo mundo é advogado nessa empresa, na Camis, então não tem risco disso acontecer. O advogado, ele, na verdade, assim, a plataforma foi até pensada, desenvolvida e pensada para aqueles escritórios de advocacia que costumam trabalhar conflitos em massa. Esse escritório de advocacia consegue, se beneficia de colocar o Justiça Multiportas, tipo de ferramenta,
numa política de mediação anterior ao ajuizamento das demandas. Então, com isso, ele acaba limpando a pauta do escritório com relação àqueles processos, de repente, aquelas demandas muito repetitivas, ou talvez um valor que o ticket não compense o ajuizamento, mas ele precisa receber esses casos por conta da importância daquele cliente. Então, isso também chega para tentar resolver esse problema da advocacia, essa questão da advocacia. E o advogado, ele é tratado dentro da plataforma como sendo o representante da parte. Então, ele assina pela parte, ele se manifesta pela parte. O procedimento em que a parte tiver um advogado, é ele quem vai atuar. Ele ou alguém do seu escritório que seja designado para isso, né? Mas o advogado está, assim, contemplado dentro do Justiça Multiportas e é bem Então, a importante nesse parte aspecto. acessa e o advogado acessa. Os dois aparecem Não, uma vez separadamente, ele acessa como se fosse a parte, só para entender isso. ele acessa como se fosse representante da parte, mas uma vez que o processo está sendo conduzido pelo advogado, a parte não acessa, porque isso poderia gerar algum tipo de conflito ali no posicionamento de uma mesma parte, né? Várias pessoas falando em nome de uma parte só poderia gerar algum conflito na hora da comunicação e sendo difícil eliminar esse ruído. Então, os casos que são representados por advogado, eles vão ser conduzidos pelo representante. É o representante que vai ter que pegar com o seu cliente, né, os valores, a questão dos interesses ali, o que for mais importante para ele durante aquele procedimento é o que ele vai transmitir dentro do procedimento por escrito, vamos dizer assim. Certo. Tá, e aí, quando tem o advogado, ele tem que anexar a procuração no procedimento? Como funciona Sim, isso? sim, Essa certamente. procuração tem que ter poderes especiais para ele poder Para poder assinar o transigir e tudo acordo? mais. Exatamente. Ele vai ter que fazer essa procuração, e isso tudo é controlado pela administração da plataforma. Quando a gente fica sabendo, olha, vamos fazer o registro ali, vai ser por representante. Então, antes mesmo de subir o caso para a plataforma, a gente já faz essa checagem, já conversa com o advogado que é necessário colocar ali dentro do documento. Certo. Então tá. Tem alguma outra funcionalidade que você quer apresentar para a gente? Não, acho que Ou é o que você de tinha planejado? era o que eu tinha planejado. Agradeço demais a oportunidade de poder abrir aqui o canal para a gente e espero que o pessoal goste dessa inovação. Realmente, no mercado brasileiro é algo bem diferente do que a gente já tem por aí, e acho que o pessoal pode gostar bastante, se beneficiar Eu bastante com sei que as isso. pessoas devem estar curiosas para saber, mas quanto custa isso? Como funciona? Evidentemente que você vai aqui dar a dica como a pessoa descobre esses valores, é pelo site, ela tem que mandar alguma mensagem, né? E muda se ela é um escritório de advocacia que tem lá a possibilidade de apresentar vários casos, ou se é só um cidadão comum que quer apresentar uma questão porque comprou lá um equipamento em algum lugar e deu problema, ou é tudo tratado da mesma maneira? Explica um pouquinho sobre isso, como a pessoa acessa essas informações, né? Uhum. Para que a gente possa saciar essa curiosidade que deve estar batendo em todo mundo agora. Tem problema. Olha, já vou dizer, é super acessível, esse serviço não é nada oneroso. As pessoas que tiverem interesse podem chegar lá no nosso site, entre em contato com a gente tem pacotes de contratação. Então, dentro desses pacotes, há uma linha ali de desconto progressivo. Então, você pode comprar desde uma mediação isolada, avulsa, até um pacote com 1.000 mediações. Claro, o valor vai ser distinto num cenário ou em outro. Mas conversa com a gente que a gente mostra tudo direitinho e com certeza algum plano ou alguma coisa vai caber dentro do Mas bolso do essas interessado. informações já estão lá no site ou ela tem que mandar uma mensagem por lá? Não, conversar com a gente. Conversando com a gente manda direitinho a proposta, enfim, e aí manda mensagem pelo site que a gente consegue retornar já com essas informações necessárias. Então tá, vamos repetir o endereço da plataforma para as pessoas poderem chegar até vocês. Karina, fica à Ótimo. vontade, É www.justiçamultiportas.com.br, justiça sem o cedilha. sem o cedilha, Isso. certo? E nas redes Ponto com, sociais, ponto BR, né? a gente está Isso. também com o Justiça Multiportas Oficial.
Então, as Justiça pessoas também. Multipotencial no Instagram, é isso? Em LinkedIn, Instagram, né? LinkedIn e Facebook. Isso. Instagram, LinkedIn e Facebook. Então, TikTok também tem, não? Não, o TikTok a gente ainda Por não hora, entrou. Ainda não, né? tá certo. Então, tá bom. Então, meninas, vou chamar assim, né? Que já são minhas amigas de longa data. Gratidão mais uma vez pela partilha aqui, por nos apresentar essa valiosa ferramenta que tenho certeza que vai ser útil para muitas pessoas, advogados, partes, empresas. E a gente está aqui no canal Momento Arbitragem querendo exatamente isso, ajudar a unir as pontas, né? De quem está precisando resolver um problema, de quem trabalha para resolver um problema, e, de alguma maneira, essas pessoas ainda não se encontraram. Então, aqui no canal Momento Arbitragem, é, é um bom local para que elas se encontrem, se conheçam e percebam que pode desmistificar, não tem complicação nenhuma, a ferramenta funciona, é simples, já foi bastante testada no cenário internacional, já foi testada no cenário nacional, aí, sobretudo na experiência com a administração pública já foi testada nas relações de consumo, que isso é bem importante de falar, portanto, foi parametrizada para atender coisas pequenas, que às vezes as pessoas também têm essa sensação, isso aí é só para uma coisa muito grande. Não. Se ela foi para as relações de consumo, é que ela foi pensada e parametrizada para o volume, né? E, naturalmente, para coisas de menor ticket em termos de valor, o que também não impede de usar para as coisas de maior valor, mas ela foi pensada e, muito provavelmente, a a proposta econômica está compatível com os conflitos de pequena monta, por isso não se assuste, não fique com medo do valor a ponto de nem procurar saber. Vá lá procurar saber, que aí você descobre que sim, dá para fazer, por que não, né? E É. fica a nossa sugestão e recomendação. Somos aí de longa data parceiros também da Camis, a gente também está na lista aí dos profissionais já há bastante tempo, e a gente faz votos que todos aqueles que a Camis e todas as outras câmaras, como eu já falei aqui de várias, e sempre falo, que estão vocacionadas para fazer um serviço de qualidade, comprometidas em estudar e oferecer a melhor solução. E, naturalmente, com uma atuação ética, séria e transparente, a gente vai apoiar aqui no canal, porque a ideia é exatamente essa, levar informação de qualidade e, e dar aquele empurrãozinho para que os meios adequados de soluções de controvérsia cresçam, cresçam e cresçam cada vez mais no nosso amado Brasil. Obrigado, Exato. gratidão, Muito partilha. obrigada. Né? Muito E você que obrigada. Muito está nos obrigada, assistindo, Zé. obrigado. E você que está nos assistindo, se você gostou, dá o joia aí para gente, curta, comente, compartilha, né? Compartilha à vontade, manda para os seus amigos todos, seus grupos, suas redes sociais, porque essa é informação de utilidade pública para você e para todos aqueles que estão próximos de você. Então, gratidão mais uma vez. Você sabe que se você se inscrever no canal e apertar o sininho lá, toda vez que tiver um conteúdo bacana como esse que a gente postou agora, você vai receber a notificação. Então, se ainda não fez isso, faça. Grande abraço para todos. Valeu. Até o próximo.